Já estamos aqui, como sempre, para poder conversar com vocês sobre saúde, neste que é mais um correspondente médico. Lembrando, para variar, você pode participar aqui no nosso quadro. Você sabe, mas eu reforço todo dia. Hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter e manda a sua mensagem. Eu começo fazendo aqui uma pergunta para todos nós. Aliás, uma pergunta que algumas pessoas já se fazem. Será que um dia a gente vai precisar tomar mais de 2 doses de uma vacina contra a Covid-19? Será que vai ter de ser assim? Para estar imunizado são 3 doses. Ou não sei, toma 2 agora e no ano que vem toma outra. São muitas questões naturais. Por isso, nosso primeiro assunto é sobre isso. Uma reunião entre a Pfizer e autoridades de saúde dos Estados Unidos discutiu se há ou não essa necessidade. Segundo um porta-voz do Departamento de Saúde norte-americano, nenhuma orientação sobre o uso da vacina contra a Covid-19 mudou. Então, a orientação não mudou e não é necessária a aplicação de uma 3ª dose. De acordo com ele, a vacinação oferecida até o momento já oferece um alto grau de proteção. Doutor Fernando, de certa forma, isso acaba tranquilizando um pouco a gente, né? Porque quem está tomando aí 2 doses da Pfizer pode ter ficado com aquela pulguinha atrás da orelha de, puxa vida, será então que somente com 3 doses eu consigo estar imunizado? Por enquanto, eles dizem que não precisa. 2 já fazem o serviço. Elisa, o que acaba acontecendo é que o conhecimento ele acaba sendo construído de uma forma muito dinâmica. Então, conforme o tempo passa, observações são feitas e constatações acontecem. Então, até agora, quando foram olhadas as tabelas relacionadas com o processo de imunização, o racional teórico agora é que não há necessidade, então, de colocar uma 3ª dose nesse momento. Talvez isso venha a mudar. O vírus é novo, a situação é nova, a situação é diferente e as vacinas representam uma arma eficaz no combate à pandemia. Mas a gente sabe que esse processo ele vai mudando conforme o tempo passa. Então, o que a gente está falando hoje, aqui agora, e discutindo sobre isso, faz com que a gente pense que nesse momento isso tenha muito sentido. Talvez no futuro não, talvez no futuro, dentro do calendário, faça sentido. Então, uma aplicação talvez anual ou talvez até mesmo estender o esquema de vacinação. Isso a gente precisa ter a mente aberta, porque o combate existe, há uma pandemia e a gente tem números concretos de pessoas que vão para o hospital, de pessoas que evoluem para o óbito. Então, a gente sabe que esse processo todo é muito dinâmico. E é interessante sempre lembrar do respeito que a gente tem de ter com a ciência e compreender esse tempo, justamente que o senhor está dizendo, de pesquisa, de entendimento das informações, que hoje a informação pode ser essa e daqui a pouco a gente pode ter aí a descoberta de mais detalhes. Então, o nosso respeito em relação às oscilações naturais que podem ter essas informações. Exato. Da mesma forma, a comprovação de efeitos colaterais, de benefícios, de riscos e assim sucessivamente. O que a gente sabe na prática é que, assim, a vacinação é o método mais eficaz que existe para combater a pandemia contra o coronavírus. Doutor Fernando Gomes, já que o senhor citou aí em efeitos colaterais, esse é um assunto que dá muita dor de cabeça, né? Gera muitas dúvidas. Afinal de contas, existe uma vacina que não tenha qualquer efeito colateral? Muita gente escolhe essa ou aquela vacina justamente por esses medos, né? Existe algum imunizante que não tem qualquer efeito contrário, mesmo num grupo minúsculo de pessoas? A gente tem de parar de pensar um pouco isso e até aproveitar o quadro aqui para desmistificar essa questão. Por quê? Qualquer medicação, qualquer vacina pode causar um efeito colateral e dentro de um universo previsível, né, doutor? Sim, quando a gente para pensar e observa que tudo que faz contato com o organismo de um indivíduo pode ser nocivo, e isso tem a ver com a dose, tem a ver, obviamente, com a própria relação que existe com o organismo, se você pensar o seguinte, Elisa, até mesmo água, se você beber em excesso, você pode ter uma intoxicação hídrica e isso pode ser muito grave para a saúde. Então, assim, não existe nada no mundo que você faça a utilização num corpo humano, e eu estou falando aqui da medicina, e que não tenha efeito colateral. O grande lance é a gente saber identificar o que é benefício e o que é risco. E a gente sabe que até agora o benefício da vacinação é muito maior do que os riscos que vêm sendo apresentados. Sim, muito maior é a quantidade de vidas que são salvas com as vacinas. E por que a gente está falando isso sobre efeito colateral? A nossa agência, a Anvisa, lançou um comunicado informando que vacinas de tecnologia de RNA mensageiro, como a vacina da Pfizer, que nós temos aqui em nosso país, e da Moderna, que ainda não temos, o que diz a Anvisa? Que elas podem causar inflamações no coração.
Mas muita atenção, importantíssimo ressaltar aqui, a Anvisa disse que não foi registrado nenhum caso no Brasil. Mas como existe um compromisso com a informação e com quaisquer informações relacionadas a efeitos colaterais, a Anvisa se posicionou dizendo que existe essa possibilidade. Doutor Fernando, quando a gente abre a bula de um remédio, por exemplo, lá vai estar escrito a quantidade de efeitos colaterais que qualquer medicação pode ter. Isso não quer dizer que você vá ter, de fato, alguma delas, nem muitas delas. Então, esse é um procedimento absolutamente normal da Anvisa, certo? Absolutamente normal e extremamente interessante e responsável de informar a população. A gente não teve nenhum caso documentado até agora. Pode ser que a gente venha apresentar, Elisa. O que acaba acontecendo é que dentro de qualquer bula existem efeitos colaterais que são previsíveis. É lógico que o benefício do ponto de vista populacional é muito maior do que o risco. Por isso que a gente continua aqui falando e transmitindo essa informação da importância de vacinar. Se um indivíduo tem uma complicação, é lógico que para ele o universo muda e a coisa fica diferente. Sim. E é importante, então, pelo menos a gente saber reconhecer quais são os efeitos, por exemplo, que o indivíduo pode sentir no corpo quando tem o miocárdio, que é a parte muscular do coração inflamada, ou então o pericárdio, que é a membrana que envolve o coração. Então, dor no peito, muitas vezes, fadiga, desconforto, falta de ar. São informações que podem surgir e desconfortos que podem aparecer em pessoas depois que tomaram esse tipo de imunizante. Mas não é que o indivíduo vai ser vacinado em qualquer coisa que está sentindo, necessariamente é isso. Não, mas fica aqui a orientação, então, se a pessoa sente algum sintoma, de procurar um serviço de saúde. Eu vou até ressaltar aqui para que não reste nenhuma dúvida. Não existe registro de qualquer caso parecido aqui no Brasil, mas por segurança e por transparência, a Anvisa lançou esse comunicado e informou que vacinas de tecnologia com RNA mensageiro, que são a vacina da Pfizer e da Moderna, podem causar inflamações no coração. Podem causar, mas não há qualquer registro aqui no Brasil. Um estudo feito em Niterói, inclusive no Rio de Janeiro, mostrou que cerca de 40% dos internados em UTI com Covid-19 têm danos cardíacos. Os principais quadros apresentados foram de insuficiência cardíaca, aliás, temos aqui as informações, não é, doutor? Insuficiência cardíaca, trombose venosa, inflamação no pericárdio e inflamação no miocárdio. Qual é a conexão entre esses problemas aqui, doutor, quando a gente fala de Covid-19? Vamos pensar o seguinte, Elisa, a gente sabe que a infecção pelo coronavírus acomete principalmente o pulmão quando o indivíduo fica numa situação moderada a grave em termos de manifestação clínica e, portanto, ele é direcionado à UTI. Então, 100% das pessoas que estão na UTI, de alguma forma, têm um comprometimento pulmonar. Por contiguidade, nós temos o coração, que é um órgão especial e responsável pelo bombeamento de sangue oxigenado para todo o corpo. Todo o processo inflamatório causado pelo coronavírus e o próprio coronavírus podem acometer a saúde desse órgão. Isso faz sentido e seria muito estranho se um quadro tão grave não trouxesse manifestações clínicas dessa forma. Porém, os números, de fato, eles apontam uma alteração específica em relação ao órgão. Insuficiência cardíaca, quando o coração não consegue exercer o seu papel de bomba de forma adequada, faltando, então, todo aquele suprimento sanguíneo adequado que o corpo espera e precisa. Trombose venosa, existe a tendência de se formar trombos, coágulos em veias, o que impossibilita o bom funcionamento do órgão. Mas, desculpe interrompê-lo, doutor, essa trombose venosa pode ser em qualquer parte do corpo, mas aqui a gente está falando especificamente do coração. Sim, a gente está falando do aparelho cardiovascular, pode ser em qualquer parte do corpo, mas aqui a gente está falando relacionado ao próprio coração e ao aparelho cardiovascular como um todo. Então, inflamação no próprio pericárdio, que é aquela membrana que envolve o coração, é como se fosse um saco que protege o coração e permite que o músculo faça o seu trabalho de sístole e diástole. Isso pode comprometer também o funcionamento do órgão, assim como a inflamação no próprio músculo, causado pelo próprio processo inflamatório e complexos imunológicos. Bom, então é um estudo feito em Niterói, no Rio de Janeiro, cerca de 40% dos internados em UTI por causa de Covid-19 mostraram algum dano cardíaco. Sabendo desses problemas, que eles podem existir, o que a pessoa faz depois disso? É um tratamento? Enquanto ela está internada ainda na UTI, ela já consegue tratar ou de repente é a longo prazo, doutor? Como é que trata no pós-descobrimento desses males? Então, na fase aguda, isso requer um tratamento de terapia intensiva. Então, medicamentos específicos que podem modular a resposta inflamatória, muitas vezes até procedimentos cirúrgicos pequenos ou de maior porte, podem ser necessários para conduzir a situação.
drogas que são potencializadoras do funcionamento do coração e assim sucessivamente. Passada essa fase grave, o indivíduo saindo da UTI com vida, talvez ele tenha algo a ser recuperado no decorrer do tempo. Mas a gente não pode afirmar que todas essas pessoas vão ter sequelas relacionadas aos problemas cardíacos que vêm sendo relatados. E uma pessoa pode ter a insuficiência cardíaca e também uma inflamação, uma trombose, também algum outro mal? Ou geralmente esse problema aparece individualmente na pessoa? E principalmente quem tem já problema cardíaco, a gente pode dizer que já está predisposto a desenvolver. Não é uma certeza, mas já acaba fazendo parte de um grupo de risco. Sim, quando a gente fala em comorbidade, todo esse racional de se vacinar primeiro as pessoas que têm comorbidades ou doenças associadas com o aparelho cardiovascular já tem essa preocupação implícita. E sim, pode acontecer do indivíduo ter, por exemplo, uma inflamação no miocárdio e isso impactar, levando a uma insuficiência cardíaca. E, paralelamente a isso, ele ter também uma pericardite, uma inflamação no pericárdio e desenvolver uma trombose venosa em outra parte do corpo. Então, são situações, nomes, doenças e diagnósticos que podem acontecer da mesma maneira e simultaneamente enquanto o indivíduo está naquela situação mais grave. Quanto conhecimento e informação tem de ter uma equipe médica que está tratando alguém com Covid-19? Nosso mais sincero respeito sempre a todo esse conhecimento dos médicos e equipe junto ao tratamento. Próximo assunto que eu trago aqui, doutor, para a gente poder falar de fome, falar de alimentação. Um novo relatório da ONU mostra que cresceu o número de brasileiros em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Veja só, 1 a cada 4 pessoas aqui no Brasil se encontra nessas condições. E que condições são essas que a gente está falando? É um risco de ter de, por exemplo, pular as refeições ou, no pior dos casos, ficar por um dia ou mais simplesmente sem comer, sem ter o que comer em casa. E aí aparecem aquelas perguntas, né? Quais seriam os efeitos disso em nossas vidas? E no desenvolvimento de uma criança, por exemplo, o que pode acarretá-la simplesmente passar um dia sem comer ou ter de pular as refeições? Por isso a gente conversou com um pediatra, o Paulo Teles, justamente sobre os riscos dessas condições, especialmente nos pequenos. Uma alimentação adequada na infância, com o fornecimento de todos os grupos alimentares, estamos falando do básico, proteína, carboidrato, quantidade e qualidade adequada da gordura, ferro e vitaminas, vai permitir o desenvolvimento adequado da criança e do seu cérebro. As consequências de uma má alimentação na criança vão ser certamente permanentes. Isso vai colocar em risco o desenvolvimento de um cérebro em formação, em crescimento. A gente sabe que 85% do crescimento cerebral acontece nos primeiros anos de vida. Nossa, doutor Fernando, já me chamou a atenção ali a resposta do doutor. Consequências permanentes? Por que exatamente? Quando o bebê nasce, ele não está com o seu corpo físico e muito menos com o seu cérebro totalmente desenvolvido. Existe todo um processo de crescimento, e a gente sabe que isso acontece em termos volumétricos de uma forma bem pronunciada até o 2º ano de vida, mas o cérebro continua crescendo nos próximos anos e de maturação do próprio tecido, com o desenvolvimento de membranas que acabam envolvendo os neurônios, maturação de sinapses, desenvolvimento das mesmas que acabam incrementando então e dão para a gente o que a gente sabe que é a inteligência, a habilidade cognitiva. Se você tem uma interferência no momento importante da vida do desenvolvimento cerebral, você pode trazer alterações nesses circuitos que talvez não sejam capazes de serem recuperadas no futuro. Então você está vendo, na verdade, Elisa, como se fosse uma árvore crescendo. E se você não dá, na verdade, o alimento, o nutriente necessário daquele solo para que essa planta possa crescer, eu acho que esse paralelo é bem bacana de a gente fazer, você não vai imaginar uma árvore frondosa dando frutos. Ela pode até sobreviver, mas com as suas limitações. Esse tipo de assunto é muito interessante. A gente está falando de uma coisa aqui muito grave, de uma coisa que traz muita preocupação. 1 em 4 pessoas é uma estatística alta e, ao mesmo tempo, muitas pessoas me perguntam, Elisa, doutor Fernando, a gente está falando de fome aqui, mas às vezes a gente também fala de obesidade, de uma outra questão, de um outro cenário. Então, a gente percebe como, na verdade, acaba sendo amplo e misto o número de problemas que a gente tem que lidar relacionado tanto à alimentação e, quando faltam nutrientes, esse desenvolvimento cerebral pode ser, na verdade, comprometido para sempre. 1 a cada 4 brasileiros que passam por isso, que é ou ter de pular uma refeição, justamente porque se você gostaria de fazer 5 refeições, quando você tem esse problema financeiro que acaba refletindo no problema alimentar, você vai ter de fazer 4, vai ter de fazer 3. E essa é uma realidade de muita gente. Muitas vezes a gente vive o nosso mundinho, né?
bem equipado e assistindo, e a gente deseja que assim seja, e nem imagina que muita gente acaba passando fome mesmo. Então, a importância desse estudo da ONU ressaltando para a gente essa realidade aqui no Brasil. Doutor Fernando, eu até queria fazer mais perguntas sobre esse assunto, mas eu preciso ser uma boa moça e passar para o próximo aqui, senão não dá tempo de falar tudo nesse quadro. Hora de mostrar você se vacinando contra a Covid-19. Aliás, você vai se vacinar? Tira uma foto, posta nas redes sociais, você marca a gente, por favor, vamos ficar felizes. Hashtag correspondente médico e também a hashtag Aquitinha, com Y. Exatamente como está aparecendo, cadê? Aqui, ó, na sua tela. Vamos lá, então? Quem aparece? Cleusa Júlia Campos. Tomou a vacina e escreveu ali, ó, primeira dose da AstraZeneca. Muito bom. Outra telespectadora também do nosso quadro, que mandou foto pra gente, foi essa que vai aparecer aqui, ó, a Tânia. Cadê? Opa, que deu uma piscadinha, cadê? Tânia aparece. Fim de semana foi minha vez de tomar a vacina, estamos super animados por aqui. E vocês, já se vacinaram? E colocou as hashtags ali, ó, vacina Covid-19, vacina sim, hashtag CNN, Aquitinha, correspondente médico, marcando então a gente. Se você quiser fazer isso, como a Cleusa e a Tânia, quando você for tomar a sua vacina, quase todo mundo tem feito uma foto porque é um momento muito importante. É sinônimo de vida, né? Quando a gente recebe o imunizante, é importante registrar, né, Elisa? E guardar para sempre esse momento. Vai lá, poste nas redes sociais e marque hashtag Aquitinha, correspondente médico, que a gente mostra aqui, porque é muito bom e também a gente influencia outras pessoas na expectativa por esse momento. Doutor Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Tenha um bom dia e, pessoal, até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.